Calorosas saudações, e o jornalismo, quando bem feito, é das coisas mais importantes de qualquer regime democrático. Outra coisa também bastante importante de qualquer regime democrático, pois me permite dizer aquilo que eu quero, é colocar like neste vídeo, exatamente. Portanto, meus amigos, metam like no vídeo e subscrevam o segundo canal para chegarmos aos 40 mil subscritores. Relembro também que podem utilizar o meu código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição e utilizarem esse mesmo código. Já agora partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais e afins, grupos de WhatsApp, Telegram e essas coisas. E agora vamos ouvir Pedro Passos Coelho numa espécie de mini momento de stand-up e uma parte do seu discurso de ontem na apresentação do livro e a interação com os jornalistas, porque foi particularmente jocosa. Vamos ouvir. E a notícia começa logo assim: ex-primeiro-ministro apresenta Identidade e Família, um livro que reúne 22 contributos da direita mais conservadora contra a destruição da família tradicional. Começava assim, o resto é para assinantes e eu não continuei. Não pude continuar, mas não é... É que isto é a forma, só uma parte, isto é a forma mais educada e cordial possível de gozar com a cara dos jornalistas que colocaram estes títulos ridículos, não é? Até porque naquele livro, neste livro que está a gerar a polémica que está a gerar, o Pedro Passos Coelho, verdade seja dita, enfim, ele nem, eu não sei se as pessoas têm noção, mas o Pedro Passos Coelho, se eu não estou em erro, nem escreveu o livro. Ele apresentou o livro pelo qual 22 personalidades de direita, uns mais conservadores, outros mais liberais, etc., escreveram. Que é uma coisa completamente diferente. E é bom que essas vozes mais conservadoras possam exprimir-se à vontade, porque é isso que é a base de uma democracia, a liberdade de opiniões, desde o mais progressista ao mais conservador. Desde que todos tenham a premissa que toda a gente pode exprimir a sua identidade ideológica, está tudo bem. É difícil imaginar a forma, portanto, como a questão, em certos setores, pode ser vista. Mais uma razão para que este tipo de debate se possa fazer. Quer dizer, nós sabemos que há no espaço público, não é só em Portugal, uma preocupação de, excessivamente, de uma forma até exacerbada, procurar criar rótulos que não são meros rótulos de simplificação da nossa linguagem, que nos permite conversar uns com os outros sem termos de estar a explicar todos os conceitos que utilizamos, porque há um certo preconceito que nos conduz a uma certa economia de palavras também. Isto traduzindo por palavras mais diretas, chegámos a tempos tão pouco racionais em termos da discursiva pública que é muito mais difícil hoje em dia ter uma conversa cordial entre duas pessoas de opiniões opostas, porque se tornou muito banal chamar fascista aquele que tem a opinião alheia consoante a quem domina aquilo que é a opinião progressista dominante, passa a redundância na opinião pública. É isto que está a ser dito. E é triste. E é triste porque entramos numa espiral dicotómica onde temos só duas visões, quando na verdade há diversas. Porque sabe o que é mais triste? É que nos dias de hoje nós somos bombardeados, entre aspas, figurativamente, não é? Mas com propaganda e narrativa discursiva de que o importante é a diversidade e etc, etc. Mas o tipo de diversidade mais importante de todos, o de ideias, de pensamento, de forças dinâmicas, não é aquele pelo qual a narrativa dominante se preocupa. Preocupa-se com outro tipo de diversidade e não com a diversidade de pensamento, que deveria ser aquela que deveria ser colocada em primeiro lugar e num ponto primordial da análise do debate. Mas, enfim. Sabemos de que é que estamos a falar. Mas há outros que são utilizados de uma forma diferente. Quer dizer, há rótulos que são colocados com uma intenção clara de desqualificar aqueles que lançam as discussões, de os diminuir e de os condicionar. E desse ponto de vista, Portugal, apesar de algum atraso nesta abordagem, também vem conhecendo este vício que diminui o espaço público e procura, de certa maneira, reconduzir certas discussões, que são discussões que interessam a toda a sociedade, a uma espécie de gente que é ultramontana, já não me recordo da expressão exata, ultra conservadora,
e outras coisas que normalmente se seguem a estas. Porque, só para exemplificar, se eu estiver, ou alguém estiver a ter uma discussão sobre qualquer tópico, política económica, política fiscal, casamento homossexual, adoção, aborto, eutanásia, seja o tópico que for do âmbito económico ou social, o que nós vamos notar é que se a partir de determinada altura a pessoa mais progressista começar a chamar o outro de fascista, independentemente da opinião relativamente a determinado tópico, a discussão parte dela, para não dizer a maioria, vai ser a passar-se com o indivíduo mais à direita, a tentar quase desculpabilizar-se de não ser fascista ou da extrema-direita, ou lá o que é que o acusaram, do que propriamente sobre o tópico em si. Reparem nisto, quando virem um debate entre alguém mais progressista e outro mais conservador, a partir do momento em que alguém mais progressista nomencla o outro de extrema-direita ou fascista, ou seja o que for, nesses rótulos pejorativos, o debate deixa de ser em torno do tópico inicial do debate e passa a ser em torno da questão do extremismo ideológico e hipotético dessa mesma pessoa mais à direita. Ganha-se alguma coisa? Não. Perde-se tempo, perde-se qualidade de debate e perde-se o foco do tópico em questão. Dependendo daquilo que estamos a falar. Quando estamos a falar de economia, ultraliberais, pelo menos ultraliberais, neoliberais e por aí fora. Quando estamos a falar... Há de chegar os anarcocapitalistas. Há de chegar. Falar de aspectos mais politizados, é fácil descambar a linguagem para rótulos de extrema-direita, radical, fascista. Eu fui fascista imensas vezes, olhando às classificações que me foram atribuídas. Isto é a maneira mais cordial e engraçada ao mesmo tempo de gozar de uma forma educada, claro, mas com os rótulos colocados muitas das vezes pela comunicação social, que tem um papel importante, mas quando entra nesta espiral já não é tão importante assim, não é? Mas não deixa de ser engraçado, porque o Pedro Passos Coelho é um líder político e foi primeiro-ministro deste país e era líder do PSD e ele próprio dizia que o PSD não era de esquerda nem de direita. Obviamente que o Pedro Passos Coelho é alguém de direita, indubitavelmente, e eu sempre disse que o eleitorado, as massas do PSD, eram mais à direita do que a sua elite. E nós vemos isso hoje em dia, talvez não tanto. Montenegro está a tentar puxar o partido para a direita, mas muitas alas do partido não estão muito contentes com isto. Mas eu gosto desta versão. Se o PSD, eu digo-vos uma coisa, se o PSD fosse isto, e se Pedro Passos Coelho se candidatasse a eleições pelo PSD, ou por qualquer partido, eu digo-vos muito honestamente, à direita do PS, o Pedro Passos Coelho ganhava as eleições com maioria absoluta. Não tenho problemas nenhum em dizer. O Pedro Passos Coelho, se candidatasse a eleições legislativas, ganhava com maioria absoluta, e se candidatar a 2026 às presidenciais, eu duvido, espero que o faça, duvido, mas espero mesmo que o faça, e se o fizer, acho que ganha QB tranquilamente. Mas vamos ver o futuro. Evidentemente que as pessoas, quando estão razoavelmente seguras do que pensam, do que são, não se incomodam muito com essas coisas, não é? Sim, não tem razão. E eu nunca me incomodei muito com isso. Para ser sincero, nunca me incomodou. Mas incomoda-me um bocadinho, como cidadão, como português, que estas caricaturas excessivas sejam utilizadas no espaço público por quem tem proeminência no espaço público. Porque isso, evidentemente, torna o nosso debate muito mais estreito, muito mais pobre e, eventualmente, um debate radicalizado que não deixa espaço nem para a propalada tolerância que nós precisamos ter. E acaba aqui. Era só o certo, mas pronto, eu aqui terei que concordar mais uma vez com o professor Pedro Passos Coelho. Estes 3, 4 minutos que eu coloquei aqui acho que eram os mais importantes no sentido de estarmos quase a descredibilizar o que se diz. E a partir do momento em que nós descredibilizamos os conceitos, fica muito mais complicado de nós acreditarmos e nomenclarmos e caracterizarmos alguma coisa. Se nós banalizamos o sentido de uma palavra, que sentido é que ela tem em termos éticos e morais, não é? Porque um fascista propriamente dito fez muita coisa má no século XX. Atenção. Hoje em dia chama-se fascista a quem, enfim, faz qualquer coisa ou diz qualquer tipo de opinião ligeiramente divergente do status quo em termos opinativos. E isso é perigoso. Porque quando aparecer alguém efetivamente fascista e efetivamente da extrema-direita, aí a narrativa e a caracterização já está completamente banalizada para se poderem esses mesmos fascistas
se infiltrarem politicamente. Espero que isso não aconteça, mas se acontecer, é por causa disso. Meus amigos, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Metam like no vídeo, que ajuda bastante. Subscrevam também o canal, que também ajuda bastante para chegarmos aos 40 mil subscritores aqui no segundo canal. Partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais. Sigam-me também nas minhas, está aqui a passar em cima. Relembro que também podem utilizar o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto em variedíssimos produtos e ofertas no checkout. Segundo link da descrição. E ficaríamos por aqui. Muito obrigado, meus amigos. Metam like, subscrevam e partilhem. E acima de tudo, como é habitual, cultivem-se e até à próxima.